Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é nosso canal. Vou falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. O primeiro recado é para que a gente não acredite ou fique entrando na pilha dessa imprensa nojenta esportiva do Rio Grande do Sul e das viúvas do Cudê, que para essa gente eles enxergam a única coisa preponderante, o grupo de jogadores, como se tu não pudesse ser campeão com menos qualidade, ou não pudesse fazer diferente, porque o jogo de futebol, além da qualidade dos seus jogadores, técnica, você tem que ter um treinador que saiba armar taticamente muito bem a sua equipe e consiga, dentro do jogo que for fazer, potencializar as melhores coisas que a gente tenha e trancar o jogo do time adversário, para que o time adversário tenha dificuldades de penetrar na nossa área, chegue no nosso gol, coisa do gênero. A gente vê que em um determinado tempo do campeonato, o Diego Aguirre ele não foi mal, mas depois, com o surgimento da maldita proposta da seleção uruguaia, e começou a balançar ele, e também os jogadores, vendo que ele já não estava mais com a cabeça no Inter, eles também foram um pouco não querendo entregar jogos ou coisa do gênero, mas assim um pouco distanciado, não se importando muito o que pudesse acontecer, até porque a direção também passou isso, desde aqueles discursos daquele tonto do Papaelzinho, sei lá o nome desse louco, desse vice-presidente, porque eu não consigo entender os dirigentes. Se tu vai na coletiva falar merda para que essa imprensa maldita fique a semana toda batendo em ti, não fala, porque daí tu dá margem, porque a imprensa, eles são urubus, eles vivem de notícia ruim, eles querem fazer crise sempre, porque é isso que vende, infelizmente. Só que eles precisam fazer isso, porque são outros limitados também. É só a gente ver aquela porcaria daquele sala de redação, com aquele ridículo, daquele Guerrinha, que só fala merda. E o negativismo também é outra coisa que me irrita. E eles falam com um ar assim de superior, como assim, já sendo definitivo. Eu parto do pressuposto, por exemplo, do Fortaleza, que pegou vários jogadores bem limitados, jogadores que tiveram suas equipes rebaixadas, e conseguiram ir muito bem. E eu imagino estando num clube como o Internacional, como não iriam. Então a gente não tem que dar ouvidos para esse tipo de lixo, para as viúvas do Cudê também, porque as viúvas do Cudê, eles batem nos jogadores, em quem está ali, é um todo. Tu não pode querer colocar dos outros os teus problemas, até porque a gente vê aquelas viúvas do Cudê que ficam com o cu sentado, querendo dar dica, querendo dizer como tem que proceder tal coisa ou tal coisa, é algo assim. Eu acho que tem que criticar os jogadores dentro do que não aconteceu no jogo, tem que criticar o técnico bastante por ser omisso, medíocre, ridículo, porque eu não tiro o mérito do Aguirre em determinado momento no Campeonato Brasileiro ter conseguido melhorar o time, e o time estava rendendo, e ele ter usado alguns jovens, por mais que ele tenha arquivado também alguns jovens, né, infelizmente, mas
Também é um acúmulo de coisas, como eu disse também, né? O papelzinho dizendo que estava confortável, fazendo uma grande mobilização para o Grenal, mas depois indo bem marcha lenta, assim, é algo assim ridículo, né? O que a gente tem que fazer, primeiramente, a ameba do Paulo Brax tem que acordar, né? Que os negócios que ele está perdendo, como ele demora para chegar para fazer negociações, é algo assim deprimente. Eu acho que depois vem o técnico, né? Porque, como eu sempre falo, eu sempre cobro do técnico, porque o técnico é o cabeça de tudo que vai acontecer dentro da partida. O técnico, ele pode cobrar os jogadores para que os jogadores se movimentem, façam pressão, impeçam façam possível e impossível para que a equipe adversária não consiga passar do meio de campo defensivo deles. Outra coisa, faz a falta antes da equipe adversária chegar na tua área, porque ela chegando perto da tua área corre risco de tu fazer falta perto da tua área. Aí se tu mata a jogada no meio de campo ou um pouco mais atrás, já é algo bom, porque impede que eventualmente se queira se queira sair, é algo importante. Porque o técnico, ele monta a estratégia, ele estuda o adversário, ele vê como o jogador vai ter que se posicionar dentro de campo, o que o jogador vai ter que fazer dentro de campo para mudar a partida. É uma dinâmica assim bem arquitetada, que sempre vai ser pelo técnico. E o técnico também tem que querer potencializar seus jogadores. O técnico também tem que ser ele tem que instruir, fazer com que os jogadores também dentro de campo tenham liberdade, se queiram dar um chute, se queiram trabalhar um pouco mais a bola, rodar um pouco mais a bola e aquelas coisas. Eu acho que muitos jogos que o Internacional não foi bem, a gente poderia ter vencido se a gente tivesse uma estratégia bem definida pelo técnico, porque na medida que a gente faz o gol, a gente pode tocar mais a bola, esperar que o adversário se desgaste, esperar que o adversário possa gerar alguns espaços onde a gente possa aproveitar, onde a gente pudesse aproveitar oportunidades. É um leque de coisa que quem vai ser preponderante vai ser o treinador, porque o treinador, ele é a cabeça, ele é a alma do negócio. Porque é só a gente ver o Palmeiras. Ele tem jogadores importantes, não são super jogadores, mas dentro de um funcionamento com um bom técnico, a gente vê que deu liga. E isso é algo significativo, porque é um demonstrativo que um treinador, ele é capaz de evoluir uma equipe, ele é capaz de fazer com que os jogadores funcionem dentro de campo. E nenhum jogador é, por definição, uma porcaria que não pode ser usada ou coisa do gênero. Só que é aquela coisa que eu digo, dentro de campo, dentro do vestiário, vai sair as instruções, vai sair todo o ordenamento de como a equipe tem que se comportar dentro de campo. E muitas vezes a gente viu que, principalmente nessa última fase do Aguirre, não teve nada. E ele um pouco se lixando, não se preocupando em substituir, em renovar o vigor da equipe. Porque se eu fosse o técnico, eu iria colocar para a equipe fazer uma pressão alta, para a equipe sufocar o adversário, não deixar que o adversário saia com a bola limpa desde o início do campo defensivo adversário, passando no nosso campo, entrando no nosso campo, faz uma falta, de boa, assim, não aquelas faltas assintosas, assim, que possa levar um cartão amarelo, vai no jeito, assim, só para deslocar o adversário, para que a nossa equipe possa se recompor da melhor forma. Eu acho que a gente tem
excelentes zagueiros. De repente a gente vai ter que trazer lateral, porque a gente está com um pequeno déficit. Até porque a gente está com um pequeno déficit, até porque o Heitor e o Moisés não são maravilhosos, mas para grupo podem ser. A gente tem que trazer jogadores inteligentes e líderes. É isso que a direção tem que se preocupar. Trazer um meio-campista cerebral como Juanfer Quinteiro ou Pity Martini, trazer um lateral esquerdo de seleção chilena, por exemplo, que é o Mena, que é muito bom, lateral esquerdo, trazer uns dois extremas, e um volante, um 5 de bom nível, até porque acho que a gente conseguindo essas posições que eu disse e trazendo alguns outros jovens de bom nível, outros jogadores que se destacaram, por exemplo, no Juventude, talvez no Fortaleza, eu acho que a gente tem que ver também, tem um bom mercado sul-americano, na Argentina, na Colômbia. É sempre bom a gente estar de olho. E, por exemplo, no Santos, tem aquele centroavante jovem deles que é muito bom jogador, que o contrato não está renovado. A gente tem que estar alerta, ligado, em cima. O que me deixa preocupado é o Paulo Brax, que é um medíocre, que é uma ameba, que é um ridículo. Eu tenho muita fé nesse time. Eu espero que venha Eduardo Domingues, BKSS, Cacique Medina, qualquer um desses técnicos, ou o Vojvoda, mas que a gente traga jogadores líderes e inteligentes. É isso que a gente precisa. Valeu, torcida, e dá-lhe Inter sempre.